Graças a Deus por tudo isso que estamos vendo. Quero também expressar a minha alegria por estar aqui. O nosso pastor é uma bênção, irmãos. É uma bênção. E o microfone na mão dele é coisa séria. Mas eu louvo a Deus por isso. Foi me passada aqui essa recomendação. E é um relato de nossa tia, Laudilina. Um pouco da história deste lugar, a história dela. E da história de homens que marcaram a nossa vida. Então eu vou ler aqui para vocês. Pertencendo a uma família tradicionalmente católica, meu pai, José Florencio da Silva, e minha mãe, Inácia Maria da Conceição, residentes no povoado Saco do Bijote, município do Canto do Buriti, Piauí, cuja família era composta de 6 filhos legítimos e 2 adotivos. Em 1958, eu, Laudelina Maria dos Santos, filha do casal, fui para São Paulo com 2 filhos, Isidório e Osvaldo. Em 1960, Isidório, meu filho mais velho, com 7 anos de idade, aceitou a Jesus como seu Salvador. E ele cantava o hino da harpa cristã, de número 237. E me aborrecia constantemente, porque eu era muito incrédula. E tentei impedi-lo. Mas aquela pessoa que é salva por Jesus Cristo, não tem diabo que derrube. Ele cantava, e eu queria que ele parasse de cantar. Foi então que ele começou a assoviar os hinos. Vi que não adiantava e comecei a ter temor no meu coração. No dia 15 de março de 1960, aceitei a Jesus como meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Também, aleluia, como meu Salvador também. E dali por diante, comecei a minha carreira espiritual. Me tornei evangélica, graças a Deus. Em 1963, retornei ao Piauí com os meus 4 filhos. Acrescentou na família com mais 2 que foram Luiz e Cleonice, nascidos em São Paulo. Ali começamos uma guerra espiritual, porque meus pais não me aceitavam por ser evangélica. Mas Deus enviou uma irmã chamada Belinha, saudosa memória, e seus 3 filhos, Valdemir, saudoso, Assis, também saudoso, e Manuel. E eles ali me ajudaram muito, graças a Deus. E eles conheciam o pastor da cidade de Flores, chamado João Bastos Cavalcante. Isso, para ministrar um culto. Mas meu pai não queria aceitar que fosse feito em nossa casa, porque ali era onde o padre celebrava a missa. Então, o primeiro culto foi celebrado na casa do meu cunhado, irmão Cosmo, saudosa memória. Na segunda vez que o pastor veio novamente ministrar o culto na casa do irmão Cosmo, de repente Deus enviou uma tempestade, ventos, trovoadas e relâmpagos. Todo mundo acabou ficando concentrado na casa do meu pai sem poder sair. Foi então que o pastor resolveu fazer um culto ali mesmo, já que o horário havia chegado. Mas meu pai novamente disse que ali não podia ser. Disse também que se ele fizesse algo que não agradasse, ia retirar ele dali, e que nunca mais voltaria a pisar os pés naquele local. Mas o pastor João pediu apenas uma palavra e começou a ler a Bíblia em João capítulo 20, do 1 ao 10, e pregou. Cantamos o hino de número 40 e o 237, e entre outros, e oramos. Meu pai ficou calado e ouviu atentamente. Após a leitura da palavra de Deus e vários cantos, se encerrou o culto. E o Espírito Santo de Deus estava naquele lugar. O pastor perguntou
se ele havia visto alguma coisa demais. Ele prontamente disse que não tinha visto nada demais. E o pastor respondeu e disse: este é o culto, porém eu não sei fazer diferente. Meu pai nunca havia visto um culto em sua vida. Daí por diante, meu pai permitiu que os cultos fossem em sua residência. E logo ele aceitou a Jesus. E em seguida aceitou também a Jesus Joana, minha irmã, Terezinha, minha sobrinha, irmão Cosme, meu cunhado, Cassimiro, meu irmão, e família, Francisco também meu cunhado, e a sua família, e a família de Salomão, meu irmão. Tudo isso aconteceu dentro de 60 dias. Amém. Com 20 dias de crente, Joana recebeu o batismo com o Espírito Santo. E todos os amigos diziam que eu estava louca, e que meus pais e família também, porque todos estavam aceitando a Jesus Cristo, nosso Salvador. Fruto desse trabalho, temos hoje vários obreiros que dedicam a sua vida ao trabalho do Senhor Jesus, como o pastor Alexandre Florencio, que está em Bugaçu, que é filho de Cassimiro e Maria, e seus 5 filhos, pastor Antônio em Altamira, hoje Belo Monte, no Pará, também é filho de Cassimiro, pastor Jonatas, que também está no Pará, que é filho de Cassimiro e Maria, diácono Elídio, que está no Marabá, pastor Manuel Messias, que está em Tocantins, filho de Francisco e Maria, minha irmã, presbítero Albino, que está em Eliseu Martins, no Piauí, filho de Francisco e Maria, minha irmã. Também minha filha Cleonice, casada com o pastor Ismael Rodrigues da Silva, que está em Imperatriz, no Maranhão. Também meu filho Isidoro, que também é cooperador, coopera em Carapicuíba, São Paulo. Pastor José Claro, que também está em Carapicuíba. Pastor Roque, que está, quer dizer, em memória, né? Que estava em Geminiano, Piauí. E neste momento, na inauguração do templo construído em Saco do Bijote. O dirigente atual é José Pequeno, irmão do pastor José Claro e também do pastor Roque Claro, saudosa memória. Deus nos tem dado vitória nesta jornada. E até aqui nos ajudou o Senhor. Nossa irmã que assina, Laudelina Maria dos Santos. Deus abençoe. Meus irmãos, assim eu vou até dispensar a fala da senhora, porque ela falou. Glória a Deus. Não é verdade? Mas nós temos também o José Florencio da Silva, que carrega o nome do meu avô, o neto primeiro dele, que é presbítero na Assembleia de Deus em Goiânia, no estado do Goiás. E muitos outros que casaram com as netas e bisnetas de José Florencio, que daria mais umas 3 folhas dessa, que são obreiros na seara do Senhor. Deus tem abençoado, como eu disse ali, tudo fruto, ou seja, de uma árvore que as raízes estão aqui, ficaram aqui. Daí vem um versículo na Bíblia que confirma essa história: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Não é verdade? Graças a Deus por isso. Meus 3 filhos, que são pastores ali em São Paulo também, sendo bisneto, todos 3, Florencio, somando José, e os 2 que ficaram ali. Nós fizemos uma soma de 42 obreiros na mesma família de José Florencio da Silva. Entre todos, contando com alguns que já estão do outro lado, na glória com Jesus Cristo. Nós não estamos dizendo isso aqui para nos engrandecer, nós estamos dizendo aqui o que Deus faz, apenas o que Deus faz. Isto é uma vírgula em nossas vidas, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Nós vamos pedir que o nosso irmão, vamos transferir uma palavra para o nosso irmão José Claro, que aceitou a Jesus no mesmo dia que eu, me levou para São Paulo em sua bagagem. E graças a Deus. Eu disse aqui do irmão Jair, mas eu quero dizer do Noé. Noé já desceu comigo no aeroporto de Estocolmo, na Suécia. Não foi, Noé?
lugar, irmão, quando eu via missionário Eurico, outros missionários suecos que eu ainda alcancei, falar na Suécia para mim seria no fim do mundo, e é mesmo. A Suécia já fica lá no Polo Norte, quase. Uma noite na Suécia dura apenas 7 horas, você se lembra, não é? O sol se põe 9 horas e 4 horas da manhã por ali ele já saiu de novo, porque já está na ponta do globo assim, ó. Eu fiquei olhando o sol se pôr lá no hotel onde estava, e 9 horas e 16 minutos o sol se pôs. E nós fomos dormir. E lá para madrugada o sol já tinha dado a volta no globo e apareceu de novo. O globo virou, como se diz. Mas Noé também já desceu comigo em Londres, não é, Noé? Já desceu em Londres e fizemos ali uma obra para o Senhor Jesus, aonde nós trabalhamos. Eu só estou dizendo aonde chega saco do bijote. Não é verdade, irmãos? Aonde chega? Pastor Zé Claro. Mais uma vez cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Nessa tarde, nesse dia ainda. Amanhã. É uma grande alegria, é um privilégio que Deus nos concede nessa manhã. Coisa linda, Jesus. Eu agradeço a Deus por tudo isso que está acontecendo nessa manhã, nesse lugar. Primeiro, pelas bondades de Deus que Ele tem nos concedido, porque o que Deus está fazendo, já fez, continua fazendo, é muito grande. As bênçãos. Eu agradeço a Deus porque por Ele ter concedido a vida para estar contemplando isso que nós estamos sofrendo nesse lugar. Os irmãos sabem que eu fiquei enfermo um tempo, uns 4 anos atrás, uns 5 anos, porque a gente mudou para São Paulo, foi para São Paulo, e sempre a gente voltava aqui, porque aqui estava nossa família, nossos irmãos, tinha também nossos velhos, meu pai, minha mãe vivos, sempre de vez em quando, de 1 ano, 2 anos, 5 anos, eu voltar aqui. E no ano de 5 anos atrás, que foi o ano, não me lembro, fiquei doente. Os irmãos que estão aqui, o pastor Francisco, ele viu, orou por mim lá no hospital aqui. A sua esposa, onde está a sua esposa? Ela orou por mim, eu agradeço a Deus por isso. Eles viram ficar ali enfermo, sem fala, um dia inteiro, mas às 4 horas da tarde Deus me voltou a fala para mim contar o que aconteceu. Isso é bênção de Deus. Amém. Ia ter ido aquela oportunidade, mas Deus não deixou. Deu vida. Deus me deu vida. Aleluia. Deus me deu vida. Naquele dia, todo mundo orou por mim aqui em São Paulo. Aleluia. Parece que Aleluia, glória a Deus. naquele. Eu quero falar aquilo que o pastor Alexandre já fez por mim aquele dia. Naquele dia o pastor Alexandre ele estava em Alemanha. Naquele dia até eu recebi oração até em Alemanha, que ele pediu oração. Que Deus abençoe o pastor Alexandre. Ele estava lá e orou. Eles oraram por mim. Então, isso tudo é a bondade de Deus. Tudo é a bondade de Deus para nossas vidas. Nós saímos daqui, como o pastor Luciano falou. Eu tinha 27 anos e o pastor Alexandre tinha 19 anos. E o pastor, eu contei essa história para uma pessoa e ele não sabia dessa história. E o pastor
o nosso irmão Casimiro, seu pai, vendeu seu cavalo de sela para mandar o pastor Alexandre para São Paulo. Ficou a pé e vendeu o cavalo dele para mandar para São Paulo. Porque não queria perder a oportunidade, porque ele mandou ele, porque eu ia junto. Ele era muito jovem. E Deus nos abençoou. Graças a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! E o que Deus tem feito aqui é muito grande. Eu quero só deixar um versículo só, não vou pregar, só deixar um versículo aqui. Jó capítulo 14 e verso 7. Capítulo 14 e verso 7. Diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda assim renovará, que se renovará e não se for. Eu estou legal. Capítulo 14, verso 7. Porque haverá esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Ainda há esperança à árvore que for cortada. Aleluia! A árvore que for cortada e não cessarão os seus ramos. Ainda há esperança. Então, se a gente olhar para o que aconteceu, parece que a árvore foi cortada. Mas que Deus, se Deus estiver no negócio, as raízes ficaram no solo e no cheiro da chuva ela levantou.